Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 1 do PET volume 4 do primeiro ano do ensino médio da disciplina de Física. Vamos lá, é o PET final, estamos aí no quarto bimestre. Então vamos lá para a atividade 1. Um automóvel para quase que instantaneamente ao bater frontalmente numa árvore. A proteção oferecida pelo airbag, comparativamente ao carro que dele não dispõe, advém do fato de que a transferência para o carro de parte do momento do motorista se dá em condição de. Então, temos aqui uma questão envolvendo impulso. Então, o impulso resultante ele é igual à variação do movimento. O impulso vai ser igual à força vezes a variação do tempo, né? Temos aqui essa fórmula, e a variação da quantidade de movimento ela vai ser igual à massa vezes a variação da velocidade. E como sabemos que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento, então sabemos que o impulso, que é força vezes intervalo de tempo, ou variação de tempo, eu tenho aqui a força vezes variação de tempo, né, que é o impulso, vai ser a mesma coisa que a quantidade de movimento, que é massa vezes variação de velocidade. Então, impulso, isso aqui tudo é a mesma coisa que isso aqui. Então, eu reproduzi só essa fórmula, força vezes variação do tempo, que é igual a massa vezes a variação da velocidade. Então, nós estamos comparando um automóvel, né, que tem airbag e outro automóvel que não tem airbag. Então, nesse caso aqui, a massa da pessoa que está no veículo, indiferentemente de qual veículo seja, a massa vai ser constante. A variação da velocidade também é constante, a força vezes o intervalo de tempo também é constante, logo o impulso também é constante. Então, nós temos para a fórmula de impulso, que é igual força vezes variação de tempo, eu tenho uma variação de tempo, se ela vai aumentar o tempo de contato do rosto da pessoa aí com a bolsa do airbag, então quando esse intervalo de tempo aumenta, significa que a força vai diminuir, pois o impulso é igual. Se a força diminui, o intervalo de tempo aumenta. Vamos fazer uma suposição. Se eu tenho uma força 2, o intervalo de tempo 10. Então, 2 vezes 10 é igual a 20. Então, para que o impulso seja igual a 20 também, se eu tiver uma força menos do que 2 aqui, 1, então 1 vezes quanto que é igual a 20? Então, 1 vezes 20 é igual a 20. A força diminuiu, a variação do tempo aumentou. Então, isso aí que acontece é que a força vai ser diminuída, né? Essa menor força de contato entre o rosto e o volante da pessoa, vai ter uma força menor, essa força de impacto ou de contato, e o tempo de resposta aqui vai ser um tempo maior. Com isso, nós temos a alternativa A, menor força em maior período de tempo. Vamos lá para a atividade 2. O gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa total 40 kg inicialmente em repouso. Temos aqui o gráfico. Esse gráfico eu tenho aqui na vertical a força em Newton e aqui na horizontal o tempo em segundos. Então, essa área do gráfico aqui, ela vai ser igual ao impulso resultante. Como que eu calculo essa área desse gráfico? Eu fiz aqui de duas formas. Primeiro, eu vou mostrar como calcula essa área aqui do gráfico. Toda essa área aqui, ó. Nós vemos aqui a figura geométrica de um trapézio. E para calcular a área de trapézio, eu tenho que pegar a base maior. No caso, daqui até aqui eu tenho 25. A base maior é 25. A base menor, Bzinho, vai ser esse espaço daqui até, voltou aqui um pouquinho, vai ser daqui do 10 até no 20, então de 10 para 20, 20 menos 10, 10. A base menor vai ser igual a 10, está aqui 10.
vezes a altura. A altura eu tenho aqui, ó, 30. Então, daqui até chegar aqui, eu tenho altura 30. Isso aqui tudo dividido por 2. 25 mais 10, resolvo primeiro, porque está entre parênteses, é 25 mais 10 é igual a 35. Vezes 30, eu tenho 1.050. 1.050 dividido por 2, a área do gráfico é igual a 525. Então, o impulso resultante aqui do gráfico é igual à variação da quantidade de movimento, que vai ser igual à área. Então, o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento, que a área vai ser igual a 525. E eu fiz aqui por outra área. Então, nesse quadro, para mim descobrir a área do quadro total, eu tenho que multiplicar a altura vezes a largura. Só que aqui eu só tenho a metade. Então, eu vou pegar aqui, ó, 10, que é a base, 10, vezes 30, que é a altura, o 30 aqui, ó. Eu só vou calcular desse triângulo. 10 vezes 30, 300. Dividido por 2, né? Porque eu tenho uma parte aqui em cima, outra embaixo. Divido por 2, 150. 150 é a área desse triângulo. Agora, a área desse quadrado. Do quadrado é fácil. É só eu pegar aqui esse espaço daqui até aqui. Eu tenho 10. Aqui 10, aqui 20. Então, 20 menos 10 é 10. Esse espaço do 10 até no 20 eu tenho 10. 10 vezes 30, que é a altura, vai ser igual a 300. Então, 300 é a área desse quadro. E, por último, calcular a área desse triângulo, eu vou pegar de 20 até 25, eu tenho 5. Então, vai ser 5 vezes a altura aqui, que vai ser 30. 5 vezes 30, eu vou ter 150. Dividido por 2, porque é triângulo, eu vou ter 75. 150 mais 300 mais 75 é igual a 525, que é a mesma coisa do que eu fiz aqui do lado. Então, vamos lá. O impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Impulso resultante é força resultante vezes variação do tempo. Então, com isso aqui já fica fácil, porque na atividade está pedindo para calcular intensidade de força. Então, eu pego força resultante, que é igual, divido a variação da quantidade de movimento dividido pela variação do tempo, e eu acho a resposta. Força resultante é igual à variação da quantidade de movimento, que é 525, dividido pela variação do tempo. A variação do tempo é de 0 a 25. Então, a variação do tempo é o tempo final, que é 25, menos o tempo inicial, que é 0. 25 menos 0 é igual a 25. 525 dividido por 25 é igual a 21 newton. Resposta correta, a letra E. Alternativa, atividade 3. Em um esforço rápido e súbito, como um saque de tênis, uma pessoa normal pode ter o pulso elevado de 70 a 100 batimentos por minuto. Para um atleta, pode-se elevar de 60 a 120 batimentos por minuto, como mostra o gráfico a seguir. Então, aqui é o gráfico, né, que mostra os batimentos cardíacos por minuto de uma pessoa normal e de um atleta. De uma pessoa normal, vimos aqui, ó, a linha tracejada, que começa em 70 e vai até 100. E de um atleta, que é a linha contínua, finalizou aqui, ó, em 120 e está iniciando aqui em 60. Então, o atleta vai de 60 a 120. Agora, pergunta. O contato de uma bola de tênis de 100 gramas com a raquete no momento do saque dura cerca de 10 a menos 2 segundos. Depois disso, a bola inicialmente com velocidade nula adquire velocidade de 30 metros por segundo. O módulo da força média exercida pela raquete sobre a bola durante o contato é em newtons igual a... Então, eu fiz aqui do outro lado, aqui os cálculos para mostrar para vocês os procedimentos.
A variação do tempo aí é 10 a menos 2 segundos. Passando isso aqui para a numeração normal, eu vou ter igual a 0,01 segundos. A massa é 100 gramas, né? A massa igual a 100 gramas, está aqui, ó, a bola de tênis é de 100 gramas, então 100 gramas transformando em quilos, 100 dividido por 1.000, 0,1 quilos. A velocidade no início ela é zero, ela é nula. A velocidade final que a bola atinge é 30 metros por segundo. Então vamos lá, a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. E aqui eu vou aplicar ela aqui em duas fórmulas para vocês verem qual é a melhor que vocês acham para fazer a atividade. Então essas fórmulas aqui eu fiz caso vocês necessitem. Então vamos lá, a variação da quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Impulso é igual o módulo da variação da quantidade de movimento. Módulo, esses dois tracinhos aqui indicam que pode ser positivo ou negativo, eu vou colocar tudo positivo. Módulo quer dizer isso. Essas setinhas acima é os vetores, né, que está aí no mesmo sentido. Impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. E força é igual a massa vezes a aceleração. Nessa fórmula aqui de cima, eu utilizei essa primeira fórmula aqui, ó. A variação da quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade final, menos a massa vezes velocidade inicial. A massa é 0,1, eu tenho que colocar a massa em quilogramas, tá aqui. Velocidade final, 30, já está em metros por segundo. Se estivesse em quilômetros por hora, tínhamos que fazer a conversão. A massa final, a massa é a mesma, 0,1, e a velocidade inicial é 0, tá aqui. Então, 0,1 vezes 30 é 3, menos 0,1 vezes 0, 0, 3 menos 0, 3 kg vezes metros por segundo. Então, a variação da quantidade de movimento é 3 kg metros por segundo. O impulso, qual é a fórmula de calcular impulso? Essa daqui, ó, a do meio. Impulso é igual a força vezes variação do tempo. Então, o impulso eu tenho, se o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento. Então, aqui no lugar do impulso, eu vou colocar a variação da quantidade de movimento, que é igual a força vezes a variação do tempo, que é a mesma coisa, né? Está aqui a fórmula aqui, ó. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. A variação da quantidade de movimento, eu achei 3, eu vou colocar 3. Força, eu não tenho ainda, vezes a variação do tempo é 0,01 segundos. Está aqui. Agora, para me achar a força, eu pego 3, divido por 0,01, eu acho uma força igual a 300 newtons. Agora eu fiz em uma outra fórmula, que eu vou achar a mesma numeração, eu vou achar o mesmo resultado. Aqui eu fiz duas fórmulas básicas para achar 300, aqui em uma fórmula única eu também acho 300. Então vamos lá, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, né? Tá aqui, ó. E aqui também nessa outra fórmula. Impulso é força vezes variação do tempo, né? Tá aqui, ó. O impulso é igual a força vezes variação do tempo. E a variação da quantidade de movimento, eu tenho também, tá aqui, ó. Variação da quantidade de movimento é massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Eu só coloco esses valores aqui, que é igual a variação da quantidade de movimento. Então, para me achar a força, eu vou pegar isso aqui tudo que está depois da igualdade, e dividir pela variação do tempo. Então, massa 0,1, velocidade final 30, menos massa 0,1, velocidade inicial 0, dividido pelo intervalo de tempo, ou variação do tempo, que é 0,01. 0,1 vezes 30, 3. 0,1 vezes 0, 0. 3 menos 0, 0. 3 menos 0,
3, né? 3 menos 0, 3. 3 dividido por 0,01, 300 newton. Então, a força resultante é igual a 300 newtons. Está aqui a alternativa D, é a opção correta. Atividade 4. Uma corrida de 100 metros rasos inicia com um disparo. Um atleta de 85 kg, né? Aqui a massa, 85 kg, parte do repouso e alcança em 2 segundos. Então, ó, parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial é 0 metros por segundo, porque o atleta parte do repouso. E alcança em 2 segundos, então, ó, a variação do tempo, 2 segundos, uma velocidade de módulo constante igual a 2,2 metros por segundo. Então, a velocidade final aqui, ó, que alcançou, né? Está falando que alcança com 2 segundos 2,2 metros por segundo. É a velocidade final. Então, temos que a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. A quantidade de movimento é igual a massa, que é 85, vezes a velocidade, que é 2,2 metros por segundo. 85 vezes 2,2, 187 newtons por segundo. Então, a resposta correta é a letra D. Mas tem a outra fórmula que vocês podem utilizar também, que impulso é igual a variação da quantidade de movimento, né? Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Variação é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, né? A quantidade de movimento final, eu tenho que é igual a massa vezes a velocidade final, e a quantidade de movimento inicial é igual a massa vezes a velocidade inicial. Então, a massa está aqui 85, então 85 vezes 2,2, 2,2 é a velocidade final, menos a massa é 85, a mesma coisa, e a velocidade inicial é 0, pois partiu do repouso. Então, eu tenho 85 vezes 2,2, 187. 85 vezes 0, 0. 187 menos 0, o impulso é 187 newtons por segundo. Vezes segundo, alternativa D vai ser a resposta correta. Então, finalizamos aí, né, a correção da semana 1 desse PET. Deixo aqui um abração de longe a cada um de vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Obrigado por assistir. Não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Vamos ficar muito agradecidos por isso. Tchau, até em breve.